Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Damas da Literatura Brasileira. Vamos falar de mais um conto de Clarice Lispector. Estou tirando aqui dessa coletânea Laços de Família, mas depois nós vamos continuar naquele livro Todos os Contos, que é editado pela editora Rocco. Esse também é da editora Rocco, é a editora que tem os direitos das obras da Clarice. Eles fizeram uma nova tiragem, né, comemorativa de todos os livros dela, estão saindo com essas capas agora mais coloridas e tal. Então, se você vê aí, né, pelas livrarias ou pelos sebos com outra capa, com outra roupagem, Laços de Família é o mesmo livro, tá só com uma editoração diferente, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre um conto super interessante, que traz, mais uma vez, né, a gente tá falando de Clarice Lispector, uma série de reflexões que eu acho, assim, fascinantes. À medida que eu ia lendo esse conto, eu fiquei refletindo por que era, e acho que eu descobri, né, por que é que Clarice, ela é tão falada no sentido, assim, de muitas, né, coisas serem atribuídas a ela, né, não sei se vocês já perceberam, até que essa moda passou um pouco, né, com o tempo, mas antigamente nas redes sociais a gente encontrava muita coisa com o nome de Clarice sem ser de Clarice. E tudo era de Clarice. Todas as frases bonitas, marcantes que você via aí pelas redes sociais e tal, tinha lá a assinatura de Clarice Lispector. E metade daquilo não era dela. Mas, como eu estava dizendo, eu entendo porque há esse apelo em destinar frases bonitas à autoria de Clarice Lispector, porque ela tem realmente frases muito marcantes. É como se ela escolhesse algumas sentenças ao longo da narrativa que sintetizam a ideia do que ela está querendo dizer de uma forma muito penetrante, assim, que você, né, parece que você está levando assim, um soco no estômago. E é muito impressionante. E esse conto, ele tem vários exemplos disso, eu vou citar aqui para vocês. Mas o que é mais interessante a respeito desse conto é porque parece uma coisa tão banal, parece é uma realidade de uma coisa assim que você fica pensando assim, meu Deus, mas de onde foi que essa mulher conseguiu tirar reflexões tão profundas a respeito de um assunto tão... não sei nem dizer a palavra. Enfim, a gente vai ver, né, A Menor Mulher do Mundo, na verdade, Clarice se inspirou numa notícia que ela leu no jornal, e o personagem que aparece aqui, o Marcel Pretre, não sei se eu estou pronunciando direito, ele realmente era uma pessoa que existiu naquela época, né, a época de Clarice, era um explorador da África e, pelo que eu estava lendo, era um continente que Clarice tinha muito desejo de conhecer, tinha muito admiração, ela era apreciadora, vamos dizer assim, do continente africano. Então, quando ela leu essa notícia, ela vai, então, aquilo vai chamar a atenção dela e ela vai, então, ter a ideia de escrever esse conto, A Menor Mulher do Mundo. E a história se passa na África. Na verdade, a história tem dois espaços. Um é a África e o outro é o espaço que reflete a notícia de que esse explorador, Marcel Pretre, encontrou a menor mulher do mundo, uma mulher da tribo dos pigmeus, dos menores pigmeus, dos menores do mundo, que media apenas 45 centímetros. Eu não consigo nem imaginar, assim, meu imaginário não alcança isso. E, detalhe, essa mulher estava grávida. E aqui no conto, ela vai dizer o seguinte, que essa tribo era muito perseguida por uma outra tribo chamada Bantus, selvagens, e os Bantus comiam esses pigmeus. Então, eles viviam em cima de árvores, justamente para poder escapar
né, dessa perseguição dessa tribo selvagem dos bantus. E é em cima dessa árvore, então, que o Marcel vai encontrar essa pigmeia, a quem ele vai dar o nome de Pequena Flor. Ele fica tão admirado aqui no conto, né? Eu não sei como é que foi a história real, tá? Então, assim, aqui no conto ele fica tão admirado dessa visão que ele tem, dessa coisa muito rara que ele encontra. Até aqui no conto ela faz uma observação que eu achei interessante e bonita. Ele diz o seguinte, fala assim, seu coração bateu, no caso o coração do Marcel, né? Seu coração bateu porque esmeralda nenhuma é tão rara. Ou seja, a pequena flor aqui, ela era tão rara, que nem as esmeraldas eram tão raras como a pequena flor, né? Essa pigmeia que ele encontrou. E aí é tirada uma foto dela e é publicada nos jornais que circulam ao redor do mundo inteiro essa foto. E aí quando chega aqui no Brasil, a gente entende que é no Brasil porque a forma como a Clarice retratava essa classe média urbana brasileira, e justamente por ser Laços de Família, essa coletânea, é exatamente dentro desse seio familiar que a maioria dessas histórias se passa. Então, quando essa foto repercute, e aí as pessoas veem a foto da Pequena Flor, vai acontecer um fenômeno que eu achei, assim, de uma poesia, vou usar essa palavra, que eu achei de uma poesia, a forma como a Clarice refletiu isso, porque, assim, as pessoas vão ter um misto de desprezo por aquela mulher. Aqui ela várias vezes repete que era uma mulher negra, então muitas pessoas vão chamá-la de um pequeno macaco, vão usar esse teor bastante racista e pejorativo. É uma coisa que vai causar um espanto, né? E por certo, esse espanto talvez seja o sentimento mais da maioria. E aí é onde mora a genialidade da escrita, e aí de onde vem a reflexão que ela traz a esse conto, é que ela vai dizer o seguinte, das pessoas que sentiram amor por essa pequena flor. Mas, veja, o amor que ela diz aqui não é um amor real, ou, usando uma palavra melhor, ele não é um amor virtuoso. Ela vai dizer o seguinte, a primeira pessoa que vai esboçar um sentimento diferente desse espanto, ou terror, ou desprezo por aquela imagem, é uma mulher. E ela vai dizer o seguinte, em outro apartamento, uma senhora teve tal perversa ternura. Aí você vai dizer assim, mas como é que é uma ternura perversa? Olha só, continuando. Pela pequenez, a mulher africana que, sendo tão melhor prevenir que remediar, jamais se deveria deixar a pequena flor sozinha com a ternura da senhora. Quem sabe, olha só, gente, quem sabe a que escuridão de amor pode chegar o carinho. Então, é como se fosse assim, não é aquele, como eu disse, um amor virtuoso, na verdade é um amor que sufoca. É um carinho que é perverso no sentido de dizer assim, eu só quero, para mim é meu, ninguém mais pode ver, ninguém mais pode tocar, ninguém mais pode estar junto, é só meu. E isso a gente vai perceber vários momentos desse conto que a Clarice vai desenvolver essa ideia de um sentimento de posse que se tem por aquilo que se ama. E aí, como esse amor, na verdade, ele é um amor desmedido, ele é um amor exagerado, ele é um amor que não é amor, mas ela vai chamar aqui de amor. Olha só, vamos continuar aqui para vocês entenderem. E aí ela continua falando dessa senhora. A senhora passou um dia perturbada, dir-se-ia tomada pela saudade.
Aliás, era primavera, uma bondade perigosa estava no ar. Lembre que a gente falou no último conto que a gente estudou aqui no canal de Clarice, o Búfalo, que era primavera. Então a primavera é como se despertasse esse sentimento mais aflorado das pessoas, esse sentimentalismo exagerado. Emoções à flor da pele. Então, ela vai dizer, era primavera, e a primavera exalava uma perigosa bondade. Olha só. E aí, ela vai, né, nos contar outras histórias semelhantes a essa, de outras famílias em que aquela imagem repercute de uma maneira perigosa. Olha só, ela vai dizer o seguinte: ou em outra casa, na sagração da primavera, novamente, essa imagem, a moça noiva teve um êxtase de piedade. Mamãe, olha o retratinho dela, coitadinha, olha só como ela é tristinha. Mas, disse a mãe, dura e derrotada e orgulhosa. Dura, derrotada e orgulhosa. Mas é tristeza de bicho, não é tristeza humana. Olha só como as pessoas viam e encaravam com certo horror, com certo pavor, com desprezo, aquilo que para elas parecia antinatural. A gente não pode esquecer que, por mais que aquela imagem fosse estranha, né, para nós, como eu disse, né, a meu respeito, eu não conseguia imaginar, então eu precisava olhar para formar essa imagem na minha cabeça. Esse estranhamento que as pessoas vão ter, muitas vezes vai ser traduzido em desprezo, porque as pessoas elas têm medo do quê? Do novo, daquilo que é novidade, daquilo que não está ali naquela rotina, naquilo que cerca as pessoas. Então elas não tendem só a estranhar ou reagir de uma forma a palavra não é nem pouco reativa, mas de uma maneira curiosa a respeito. Mas elas tendem a ter um desprezo. Então a mulher fala aqui, é tristeza de bicho, não é tristeza humana. Aquilo que eu não conheço, eu rejeito e eu desprezo da pior maneira possível. Então ela vai continuar. Mamãe, a moça fala, né? Foi em outra casa que um menino esperto teve uma ideia esperta. Mamãe, e se eu botasse essa mulherzinha africana na cama de Paulinho enquanto ele está dormindo? Quando ele acordasse, que susto, hein? Que berro, vendo ela sentada na cama. E a gente então brincava tanto com ela, a gente fazia ela o brinquedo da gente. E aí essa mãe vai lembrar de uma história que eu achei cabulosa, que ela disse assim, ela se lembra nesse momento, o narrador fala assim, a mãe nesse momento vai lembrar da época do orfanato, em que as meninas não tinham bonecas, não tinham brinquedos. Então, uma das meninas morreu e as outras não alertaram as freiras. Por quê? Porque elas começaram a usar aquele corpo daquela criança, meu Deus, como brinquedo, como a bonequinha delas. Elas davam a comida, elas davam banho, elas deixavam de castigo para depois tirar do castigo. Então, a mãe naquele momento, eu acho que aqui a história, essa história dentro da história, muito interessante, reflete exatamente esse sentimento que essas pessoas, esse menino e outros mais, né, ao longo da história, vão ter por essa mulher, pela pequena Flor. Ela vai ser vista por alguns como um brinquedo, ou seja, em nenhum momento a pequena Flor é vista como um ser humano. Para o Marcel Proust, ela é uma esmeralda, ela é uma coisa rara. Até essa palavra, uma coisa rara, vai se repetir ao longo do conto várias e várias e várias vezes. Aquela coisa rara, uma coisa rara, mas não como ser humano. E quando a pequena Flor age como um ser humano, claro que com as limitações dela. A gente tá aqui tá falando de uma mulher, olha só, de
45 centímetros, que vivia em cima de uma árvore, no coração da África, no Congo Central. Ou seja, que não falava uma língua, que tinha uma limitação de linguagem, que tinha uma limitação de conhecimento, que tinha uma limitação até de vida, porque não podiam ter a liberdade de viver naquele ambiente, porque eram perseguidos por uma tribo selvagem que os devorava. Então, veja, quando essa mulher, em contato com esse explorador, ela começa a ter atitude humana, aquilo ali para ele perde todo o encanto. Ela ri dele, porque ela está vendo coisas nele que ela nunca viu. Então, esse estranhamento para a pequena Flor é um motivo de felicidade. Ela está vendo coisas novas. E essas coisas, para nós, parecem muito simplórias. É um anel no dedo dele, é a bota que ele usa, é o chapéu que ele usa. Então, tudo aquilo ali desperta nela uma alegria. E aí, quando ela ri, ela consegue comunicar a ele que ela é humana, ela é normal, né? Como eu disse, dentro das limitações do mundo onde ela vive. Mas ela é um ser humano normal, ela só é diferente em estatura, em aparência dos outros, mas aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que nos une enquanto pessoas, é igual. Então ele perde todo o encanto por ela. Ele murcha e ele volta a tratá-la como uma coisa a ser observada, assim como tudo que ele fazia no seu trabalho de explorador. Então, o conto termina dizendo o seguinte: Marcel Proust teve vários momentos difíceis consigo mesmo, mas pelo menos ocupou-se em tomar notas e notas. Quem não tomou notas é que teve de se arranjar como pôde. Pois olhe, declarou de repente uma velha, fechando o jornal com decisão. Pois olhe, eu só lhe digo uma coisa: Deus sabe o que faz. Eu queria só falar mais uma coisa para a gente encerrar aqui. Tem um momento do conto que ela fala o seguinte: para a pequena Flor, a vida era um motivo de alegria. Por quê? Aí ela vai dizer assim, ela não estava sendo devorada. Não ser devorado é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto ela não estava sendo comida, seu riso bestial era tão delicado como é delicada a alegria. O explorador estava atrapalhado, né? Então, vejam como esse sentimento dele é confuso, é estranho, a partir do momento em que ele percebe que ela deixou de ser a coisa rara e se transformou num ser humano. Bom, então a gente volta próximos vídeos falando ainda mais sobre Clarice Ligia aqui no projeto Damas da Literatura. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também gostam de livros e de literatura. Se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo. Até mais!